Fonte também do direito internacional privado, que nós citamos no início das aulas anteriores, o costume. O costume, ele tem uma regra específica, né? Nós já temos como fonte do direito internacional privado, que o direito costumeiro ele pode ser definido como um conjunto de normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo povo, através do uso reiterado, uniforme e que gera uma certa obrigatoriedade, reconhecida e imposta pelo Estado. Então, o melhor exemplo que nós temos de um costume é aquela regra de se formar fila. Não existe nenhuma lei que impõe ninguém a se posicionar imediatamente atrás da outra pessoa quando chega em determinado local. Então, se já tiver uma pessoa, você se posiciona imediatamente atrás desta pessoa. Não tem nenhuma regra legal, nenhuma lei criada pelo legislador que estabelece essa obrigatoriedade. O que estabelece essa obrigatoriedade? O costume. Então nós temos que a fila ela é uma conduta social criada espontaneamente pelo povo, que pelo uso reiterado e uniforme gera essa certeza e essa obrigatoriedade. Nós temos alguns outros costumes, como por exemplo, quem viaja do Brasil, viaja para um país em que se dirige com a mão inglesa, vai sentir uma certa dificuldade de dirigir. Por quê? Porque é costume deles dirigirem do outro lado do que é o normal para nós. Não quer dizer que eles dirijam errado. Para eles dirigirem aqui no Brasil também vai ter uma certa dificuldade. Então a mão inglesa é um exemplo de costume. Então quem for a uma cidade onde se usa a mão inglesa, tome cuidado com relação aos atropelamentos, porque a gente tem o hábito, o costume de observar primeiro para a esquerda e depois observar para a direita, se vem vindo algum carro para cruzar a rua. Mas a gente não olha para a esquerda e para a direita para iniciar o cruzamento. A gente olha para a esquerda, se já não vem vindo nenhum carro, a gente já começa a atravessar. E depois que vai olhar para a direita. Se você estiver em um país que usa a mão inglesa, se você olhar para a esquerda e começar a atravessar a rua, você já vai ser atropelado. Por quê? Porque o carro virá da mão direita. Então isso é um costume, e esse costume é essa regra criada pelo povo, espontaneamente tem um uso reiterado. Então tampouco há que se falar na aplicação da teoria. O Código Civil de Napoleão ele influenciou no processo de codificação do direito, podendo ser destacado que a forma escrita oferece maior segurança e estabilidade ao direito. Todavia, a gente pode observar que o costume, normalmente, ele é utilizado pelo legislador para a confecção, para a edição da regra legislada. Então, Napoleão foi esse que influenciou em 1804 com o Código Civil Napoleônico, transformando aqueles costumes em regras agora legisladas. A regra legislada, ela é escrita, consequentemente ela traz maior segurança e maior estabilidade. E até melhor forma de se provar esse direito em juízo. Por quê? Porque eu apresento o texto da lei e a lei diz aquilo que celebra, que estabelece a regra entre aquela situação jurídica. Se for por costume, eu terei que provar através de testemunha ou qualquer outra forma de prova. Então nós teremos uma maior dificuldade. Por isso que o costume, ele perde em relação à regra escrita, à lei, porque a lei traz maior segurança e maior estabilidade ao direito. Para que um comportamento seja considerado como costume jurídico, torna-se necessária a presença de dois elementos constitutivos. O primeiro é a consuetudo, ou seja, o elemento material ou objetivo, que consiste na repetição constante e uniforme de uma prática social, que pressupõe assim a pluralidade de atos em um longo período de tempo. O outro elemento é o psicológico ou subjetivo, que a gente observa que é a convicção de que aquela prática social reiterada, constante e uniforme é necessária e obrigatória, e a certeza de que tais comportamentos são obrigatórios. Então, se você estiver em um local, chegar uma pessoa depois de você, e ela for atendida primeiro do que você vai se sentir aviltado. Por quê? Porque é uma prática reiterada a pessoa se posicionar em fila, e aí você espera que você seja atendido primeiro do que ele. E quando nós falamos então em costume, nós podemos observar que duas forças psicológicas concorrem para a formação de um costume: o hábito e a imitação. Então o hábito é considerado a natureza do homem e é regulado pela lei da inércia, que induz a repetição de um ato pela forma já conhecida e experimentada. Igual fenômeno ocorre com a imitação, que corresponde a uma tendência natural dos seres humanos de copiar os modelos adotados
por outras pessoas que se revelam úteis. Então, o costume pode ser afirmado que a base dele é essa prática reiterada, acompanhada da convicção, quando de ser obrigatória. Então, essa prática reiterada e espontânea, e que a gente entende que direito fosse, e a gente pratica de forma inconsciente. Então, só para a gente trazer uma regrinha bem clara, a lei ela é escrita e o costume ele é oral. E nesses aspectos, então, nós podemos observar que a doutrina reconhece o direito costumeiro como fonte do direito internacional privado, porque está previsto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi o preceito repetido no Código de Processo Civil também, que fala que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então nós temos aí que o costume traz esses dois elementos, o elemento objetivo, prática reiterada, e o elemento subjetivo, que seja essa forma de praticar, essa imitação, esse hábito de praticar como se direito fosse, tá? E é fonte do direito internacional privado, que está previsto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que refere que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso por analogia, costume ou pelos princípios gerais de direito. Outra fonte que nós podemos dar especial atenção são os princípios gerais de direito. Os princípios gerais de direito informam todo o ordenamento jurídico. Se nós pegarmos como um comparativo, uma casa ela é estruturada com alguns pilares, né? Principalmente se for um prédio vertical, nós temos que esse prédio vertical ele está ancorado em determinados pilares. O ordenamento jurídico também está ancorado em determinados pilares. Esses pilares são os princípios gerais de direito. Então, os princípios gerais de direito informam todo o ordenamento jurídico e também uma disciplina em particular. A existência dos princípios gerais de direito para o direito internacional privado coloca em relevo a sua importância, pois os tribunais não poderiam eximir de julgar ou declarar a existência de uma norma jurídica ou a solução de um caso, que aí seria a aplicação da teoria do non liquet, e nesse contexto a finalidade dos princípios é suprir as lacunas da lei, como está previsto lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Servem também como um critério para a correta interpretação e aplicação das normas jurídicas. Segundo Miguel Reale, os princípios são verdades fundantes. Então, são aquelas verdades que dão origem, né, às outras consequências, aos outros fatos. Então, o professor Miguel Reale fala que esse princípio é uma verdade fundante. Então, princípios são enunciações normativas de valor genérico que condicionam a orientação, a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a sua elaboração. São eles, então, base técnicas e razões lógicas do ordenamento jurídico. No modelo teórico e dogmático, no que diz o significado desse modelo jurídico, os princípios gerais de direito estão na elaboração da lei e depois estão também na aplicação, na interpretação ou na integração dessa lei. Então, com maior interesse, apresenta as referências do Supremo Tribunal Federal, que denominam como princípios estruturais do sistema internacional privado, pois tais princípios têm um alcance mais limitado que os princípios jurídicos, todavia podem facilitar o trabalho do juiz nos casos de lacuna da lei, também imprópria ou deliberada como autêntica.